Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 16 de fevereiro, nós vamos meditar de Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 2. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar de Deuteronômio. Esse livro aqui, na verdade, ele tem esse nome porque ele significa repetição das leis. Você sabe que já está muito próximo à morte de Moisés. Tivemos esse anúncio no livro de Deuteronômio. Deus disse a ele que deveria preparar para esse tempo, preparar não só ele para esse tempo, mas também o coração do povo e até mesmo o seu sucessor, que ele pediu a Deus, que Deus desse ao povo um sucessor para que conduzisse o povo, não ficasse como ovelha sem pastor. E Deus, atendendo ao convite de Moisés, mandou que fosse consagrado para esse fim a figura de Josué, que já era ali, né, um companheiro de Moisés, estava sempre por perto, né? O coração de Josué já estava no Senhor, era desejoso, sedente. Então, tudo isso nós vimos no livro de Números. Agora, o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro escrito por Moisés, nós vamos ter o primeiro discurso, que vai ali do capítulo 1 até o capítulo 4. Nós vamos ter o segundo discurso, que vai do 4, né, e se estende até o 28. O terceiro discurso, que é do 29 ao 30. E os últimos conselhos de Moisés ao povo, e a bênção de Moisés e, por fim, a morte dele. Tudo isso é registrado no livro de Deuteronômio. Como você viu, né? Nós teremos aqui 34 capítulos de muita emoção, porque aqui nós vamos encerrar um ciclo extraordinário. E aí nós vamos dar início à história sob o comando de Josué, né? O próximo livro é o livro de Josué. Então aqui nós encerramos, né, o Pentateuco, esses 5 primeiros livros, onde a grande, a grande novidade e aquilo que mais se fala nesses livros são as leis de Deus trazidas ao povo. Então, sem maiores delongas, vamos para o capítulo 1, que começa dessa forma. Neste livro estão os discursos que Moisés fez ao povo de Israel dentro do deserto, que fica ao leste do Rio Jordão. Os israelitas estavam no vale do Rio Jordão, perto da cidade de Surfo. De um lado ficava a cidade de Parã e o outro a cidade de Tofel, Labã, Azerote e de Zaaf. Então aqui ele traz a localização exata de quando tudo aconteceu, ou seja, de quando se deu o livro de Deuteronômio. Já fazia 40 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. E no primeiro dia do 11º mês, Moisés disse ao povo tudo o que o Senhor lhe havia mandado que falasse. E isso aconteceu depois que Moisés derrotou Seom, o rei dos amorreus, que nós vimos esse relato no livro de Números. E aí, né, por conta dessa ocasião, nós vamos ver que os israelitas estavam no território de Moabe, no lado leste do Rio Jordão, e Moisés começou a explicar ao povo as leis de Deus. Então, não era novidade aquilo que se estava trazendo. Era necessidade de Moisés tornar tudo muito claro, porque ele já estava de partida. Então, quando estávamos em pé no Monte Sinai, o Senhor nos falou assim: vocês já ficaram bastante tempo nesse lugar. Agora saiu daqui e vão caminhando em direção à região montanhosa dos amorreus, de todas as regiões vizinhas do Vale do Jordão e na direção das montanhas das planícies. Aí está a terra que eu estou dando a vocês. Eu, o Senhor, jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, os antepassados de vocês, que dariam esta terra a eles e aos seus descendentes. Portanto, vão e tomem posse dela.
E a gente vai ver que quem vai trazer isso, né, a realidade, a posse dessas terras vai ser sob o comando de Josué. Claro que nós temos as 2,5 tribos, além do Jordão, que já estão na posse daquele território que já foi conquistado. E aí, em seguida, Moisés disse ao povo, quando ainda estávamos em pé ao monte Sinai, eu lhe disse, eu sozinho não posso cuidar de vocês. E o Senhor Deus, nosso Deus, fez com que vocês aumentassem em número. E hoje são tantos como a estrela do céu. Olha a menção de Josué, de Moisés aqui, as promessas que Deus deu a Abraão. Abraão, você consegue contar a tua descendência? É, Abraão, elas serão numerosas sobre a face da terra. E aqui Moisés está fazendo menção essa promessa extraordinária dada tanto tempo atrás sobre a vida de Abraão. E aí nós podemos ver, mas como é que eu posso sozinho aguentar uma carga tão pesada e resolver todas as causas e todas as questões que aparecem no meio do povo? Portanto, de cada tribo escolha homens sábios, inteligentes, competentes, para que eu possa, como chefes, colocá-los sobre vocês. E aí Moisés continuou, né? Então aqui Moisés está relembrando tudo aquilo que Deus trouxe de ordenança sobre a vida dele, inclusive em relação àquilo que eles viviam naquele momento, que eram os capitães, os príncipes dos povos que estavam, na verdade, né, ajudando Moisés nesse ministério de conduzir o povo à terra prometida. E aí Moisés disse também ao povo, nós obedecemos a ordem do Senhor nosso Deus e partimos do Monte Sinai. Vocês viram como era grande e numeroso aquele deserto que atravessando, como fomos para a região montanhosa dos amorreus? Finalmente, chegamos à cidade de Quedes Barneia. E ali eu disse a vocês, agora estamos na região montanhosa dos amorreus, a terra que o nosso Deus está nos dando. Portanto, vão e tomem posse desta terra que está diante de vocês, como o Senhor Deus disse aos seus antepassados. Aí todos vocês chegaram perto de mim e disseram, seria bom se mandássemos na frente de nós alguns homens que espiassem a terra e trouxessem informações a respeito do caminho que devemos seguir, das cidades e o que vamos encontrar por lá. E aí, de cada tribo, né, Moisés nomeou um homem representante. E aí aqui nós temos o episódio que Moisés está relatando para ele dos 12 espias de Jericó, né? Mas o que aconteceu? Moisés relata, vocês desobedeceram a ordem do Senhor e não quiseram tomar posse da terra. Em vez disso, ficaram nas suas barracas queixando-se, dizendo, o Senhor está com ódio de nós, Ele nos trouxe do Egito para sermos derrotados e mortos pelos amorreus. Que é essa terra que temos conquistar? Nós ficamos com medo quando os nossos espiões disseram que o povo da terra era mais numeroso e mais forte do que nós. E eu respondi, não se assustem, nem tenham medo dessa gente, pois o Senhor, nosso Deus, vai adiante de nós e Ele combaterá por nós. Então Moisés está relatando, né? Nenhuma novidade para nós, mas ele precisava deixar isso muito fresco na mente. E você sabia que nós também precisamos, muitas vezes, parar em meio à nossa trajetória e fazer um checklist da nossa vida? Isso nos mostra, não é? Aquilo que vivemos, aquilo que estamos vivendo e, consequentemente, você dará uma resposta sobre o futuro. O futuro não será diferente daquilo que você viveu e daquilo que você está vivendo. Ninguém planta giló colhendo mexerica. É isso, em suma. Então, Moisés está relatando aquilo que já aconteceu para eles, né? E aí, mas mesmo assim, vocês não confiaram no Senhor, que sempre esteve adiante de vocês com a coluna de fogo durante a noite e a coluna nuvem durante o dia. Ele fazia isso para mostrar o lugar onde vocês deveriam armar o acampamento e indicar o caminho que deveriam seguir. E Moisés continuou, né,
lembrando a eles o castigo de Deus sobre ele. É isso mesmo. Quando o Senhor ouviu a queixa de vocês, que vocês estavam falando, ele ficou irado e fez um juramento. Vocês, israelitas, são um povo mau. Por isso, nenhum de vocês que é adulto verá a boa terra que eu prometi aos seus antepassados. Somente Caleb, filho de Jefoné, verá esta terra. Caleb foi sempre fiel e obediente a mim, sem o seu Senhor, e por isso darei a ele e aos seus descendentes a terra por onde andou. Por causa de vocês, por causa, né, de vocês que o Senhor ficou irado comigo também, Moisés falando, né? Você também não vai entrar na terra prometida. O seu ajudante Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o, pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. E depois Deus disse a nós: os seus filhos são crianças que não sabem a diferença entre o certo e o errado. E vocês estão pensando que eles iam cair nas mãos dos inimigos, mas eles, os seus filhos, entrarão na terra prometida. E eu lhes darei esta terra, e eles serão dono delas. Agora continue caminhando pelo deserto na direção do Golfo de Acaba. Então vocês responderam: Moisés, nós pecamos contra o Senhor, mas agora estamos resolvidos a obedecer às ordens do nosso Deus e atacar os nossos inimigos. Aí cada um de vocês se aprontou para a batalha, pensando que seria fácil conquistar as regiões montanhosas, mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vá lá, nem entre com os seus inimigos, porque eles vão te derrotar. Porém, vocês não deram atenção, pelo contrário, ficaram cheios de orgulho, desobedeceram a ordem do Senhor. Lembra dessa derrota? Pois bem, e aí nós podemos ver que os amorreus que moravam naquela região saíram contra vocês, como um enxame de abelha brava. Vocês fugiram e os amorreus os perseguiram até o território de Edom e os derrotaram na cidade de Ornã. Então vocês voltaram e clamaram e pediram a atenção do Senhor. Tudo isso, olha que história, né? Nós podemos ver um recapitular de história que Moisés está dando apenas no capítulo 1, né? Esse resumo aos israelitas, refrescando na mente dele tudo aquilo que eles estavam vivenciando. E aí o capítulo 2, Moisés vai dizer que o povo continuou nessa trajetória do deserto, né? O Senhor disse: já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, agora vão em direção ao norte. Deus ordenou que eu lhes dissesse: vocês vão passar pelo país de Edom, que é do parente de vocês, e os descendentes de Esaú. E eles ficaram com medo de vocês. Lembra desse episódio? Eles não deixaram o povo passar pelo território deles, né? Por conta disso, Israel vai ter que dar uma grande volta. Isso mesmo, né? Então, nós podemos ver que assim rodeamos o país de Edom, deixando a caminho que vai a Eliate, Ezion, Gebé, até o Mar Morto, e seguindo a caminho que vai até o deserto de Moab. E o Senhor disse: não ataque os moabitas, que são descendentes de Ló. Lembra que eu falei disso? Nem entre em luta com eles. Eu dei a eles a cidade de Ar, e não darei a vocês nenhuma parte do país dele. Antigamente, uma raça numerosa de gigantes fortes chamava Emins, e vivia em Ar. Eles eram tão altos como os Anaquins, outra raça de gigante. Tanto os Anaquins como os Emins eram conhecidos como Refaíns. Mas os moabitas os chamavam de Emins. Naquele tempo, os horreus viviam em Edom, mas os descendentes de Esaú os expulsaram dali e acabaram com eles e ficaram morando no seu território. Os descendentes de Esaú ficaram com as mesmas coisas, né, que os israelitas fizeram mais tarde, quando eles tomaram a posse da terra que o Senhor lhe havia dado. Depois atravessamos o riacho de Zered, conforme Deus havia mandado. Isso foi 38 anos depois de ter saído de Quedes Barnea.
Então você percebe, né, o nosso querido historiador Moisés, né? Falei sobre a cultura de Moisés, como ele foi criado e como isso contribuiu para que nós tivéssemos um Pentateuco tão rico em detalhes, né? E aí nós podemos ver que depois da morte de todos aqueles homens, o Senhor me disse: passe hoje pela cidade de Ar, na fronteira de Moabe, e quando chegar à terra dos Amonitas, que serão os descendentes de Ló, não os ataque, nem entre em luta com eles. Eu entreguei a eles a terra de Amon. Essa região é conhecida também como a terra dos Refaíns, que é a raça de gigante que nós havíamos comentado. Depois que atravessarem o país de Moabe, Deus nos disse: continuemos avançando e atravessamos o rio de Amon, pois eu deixarei que vocês derrotem Seom, que é o rei dos amorreus, que mora na cidade de Esbom. Lute contra Seom e todos tomem posse da terra deles. Então, essa conquista aqui é toda aquela conquista além Jordão, né? Antes do Jordão, que vai ficar como herança as 2,5 tribos, né? E eles vão se comprometer a continuar a guerrear até que todos tenham alcançado o seu território. E aí, como já relatamos no livro de Números, os israelitas vão derrotar o rei Seom, né? Conforme o Senhor tinha determinado. E aí nós vamos ver que não invadimos a terra dos Amonitas, nem as cidades que ficaram nas margens do rio Jaboque, nem as que ficaram na região montanhosa, nem os outros lugares que o Senhor nosso Deus havia proibido. E assim nós finalizamos o capítulo 2. Amanhã nós iniciaremos o capítulo 3, que é relembrando a derrota do rei Og. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.